Olá, eu sou Rose Terence e o tema do vídeo de hoje é a doença de hoje é o medo. Eu estava lendo aqui o livro As Leis do Universo e teve essa frase que me chamou muita atenção e eu vou ler. Seja o que for que mantivermos em nossa mente, crescerá. Então eu pus assim, ó. O medo que mantivermos em nossa mente crescerá. Gente, o medo tem origem na nossa mente. E ele se manifesta no nosso corpo. O medo é invisível. Ele não existe aqui fora. Ele só existe aqui dentro. Então, como nós estamos vivendo nesse período de incerteza, de doença, de pandemia, a maioria das pessoas, elas estão adquirindo um certo tipo de medo que está refletindo no corpo. Está fazendo com que as pessoas tenham distúrbios no corpo e que, por causa dessa reclusão, então as pessoas têm medo de ficar sozinho, medo da doença, medo da solidão, medo de perder o emprego, medo da escassez, medo das dívidas. Então é assim, uma sequência de medo, 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 medo. E isso vai, gente, acontecer o quê? Vai dar, as consequências desse medo todo vai aparecer no corpo da pessoa. Por quê, gente? Ela vai somatizar tudo isso aí e não vai dar vazão para isso. Ela só vai, vamos dizer assim, abastecer a mente dela com mais medo. Porque o medo vai fazendo uma correntinha, uma sequenciazinha de medos e medos e medos que sem querer, quando a pessoa vê, ela não controla mais. E o que acontece com esse medo? A pessoa vai perder o sono, perder a fome, não vai querer comer, vai perder o apetite, ficar irritada, nervosa. Tudo é motivo para contribuir com o nosso nervosismo. Então a pessoa vai adquirir o quê? Uma depressão, uma síndrome do pânico. O medo, ele pode gerar distúrbios tão grandes, que a pessoa vai precisar até de ajuda. Às vezes de um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Então, gente, preste atenção. Porque o medo, ele é tão contagiante que é necessário você tomar algumas atitudes para se libertar dele, para aliviar a sua mente. Teve um período da minha vida que eu passei por muito medo e fui até diagnosticada como síndrome do ninho vazio. Fui parar em psiquiatra mesmo. Eu tinha medo de tudo. Eu não abri o portão para sair para fora do quintal. Se eu tinha que pôr o lixo na rua à noite, da porta do meu jardim eu jogava para ele cair na calçada. Mas às vezes ele estava pesado, ele caía dentro do quintal. E como que eu ia sair para pôr aquele lixo para fora? Olha o medo que faz com a gente. Ele toma proporções tão grandes, que você não percebe. E aí, uma amiga me disse que ela, lendo a Bíblia, e que essa frase que ela leu na Bíblia, esse versículo, que ajudou ela muito no momento de aflição, no momento também que ela estava passando por uma depressão, e ela passou para mim, e eu vou passar agora para vocês vão ver. Aí eu fiz isso como se fosse um mantra. Então, cada vez que vinha um pensamento ruim,
um pensamento de tristeza, um pensamento de angústia, eu repetia essa frase que eu tinha ela grudada assim, e eu repetia. E é assim, ó, ela está em Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Gente, tem frase mais que te dá uma compreensão maior do poder que existe em Deus? Quando você se reporta a Deus pedindo para que Ele te ajude no momento teu de fragilidade e você saber que a paz de Deus excede, você não pode, você não tem como mensurar a paz que Deus passa para você. E Ele vai guardar o vosso coração e a vossa mente. Ele vai te livrar, te libertar. Tem poder maior que isso? Então, gente, vigie a sua mente. Vigie os seus pensamentos. Não deixa que isso vá fazer você se desviar. Tirar você do seu prumo, tirar você da sua trajetória, porque o medo, ele toma proporções que você não consegue enxergar mais nada, você não vê mais nada de bonito, você não enxerga mais nada, é só o seu medo e aquele pensamento que fica girando em sua mente o tempo todo, te fazendo um nada. E ele simplesmente existe só dentro da sua mente. Ele não está aqui fora. Ele não pode fazer nada contra você, a não ser você com a sua mente. A mente, gente, é um instrumento grandioso. Ele pode tanto te fazer crescer, ele pode fazer crescer a sua coragem ou crescer o seu medo. Então vamos fazer assim. Quando o medo vier, se você puder, se você achar que... leia esse versículo, ele me ajudou muito. Ele me tirou daquele estado de fragilidade, era um medo tão grande, que eu não tinha ânimo para nada. Eu posso dizer que eu virei um zumbi no medo. E aí, quando eu aprendi que para eu perder aquele medo, eu tinha que ter força, coragem, determinação, e eu percebi que não era aqueles remédios que eu estava tomando, eu tomei pouco, eu tomei acho que uns 4, 5 dias, e que me fizeram muito mal, que me deixaram num estado de... como se eu estivesse em levitação, um estado horrível, eu não me sentia. E eu tomei a decisão, falei, não, eu não preciso disso. Eu posso sair disso. Eu consigo sair disso. E aí eu determinei, consegui. Eu consegui. Eu determinei que eu não precisava daquilo. Que a minha coragem de enfrentar meus medos, minha insônia, minha falta de apetite, a minha solidão, a minha tristeza não era maior do que o meu desejo de vencer, de sair daquele estado de inércia, que é assim, a gente fica num estado de inércia. O medo é tão grande que você não tem disposição, você não tem ânimo, você não tem vontade de nada. Nem de comer, nem de tomar banho, nem de dormir, nem de acordar. Você não quer nada. Você fica inútil.
quando eu me coloquei, quando eu comecei a ler essa frase e eu me posicionei, eu comecei a me sentir forte, corajosa, o medo passou. E eu nem percebi que ele passou, ele foi sumindo. E eu retomei a minha vida. Voltei a estudar, voltei a trabalhar. E nesse momento agora, não importa o que está acontecendo lá fora, mantenha-se firme, corajosa, com pensamentos de que tudo isso já passou. Se imagina conquistando tudo que sempre quis. Conquistando a vida plena, a vida perfeita, o amor da sua vida, o seu emprego. Imagina tudo bem, não contribua para esse movimento que se formou de só desgraça, de só tristeza. Não é necessário isso, gente. Pensar em coisas ruins, manter em nossa mente pensamentos que não nos acrescenta, cresce, ele toma proporções. Então não deixam a doença do mundo de hoje, que é o medo, entrar em você, entrar na sua mente e refletir no seu corpo, refletir no seu dia a dia. É muito importante que você saiba como vencer. Põe na sua mente o C da coragem. Ponha na sua mente o desejo de que isso foi só um período de fraqueza e que logo, quando tudo isso passar, você vai falar: caramba, perdi meu tempo sofrendo por uma coisa que estava ali fora. E que eu joguei fora.